agora mergulhamos de cabeça no Código Civil. Tudo que tinha de princípios, ideias, eficácias, leituras, interpretação, vimos. Quer falando de Lindbe, aula passada, quem perdeu assiste, quer falando de princípios estruturantes, eficácia horizontal, vertical e diagonal dos direitos fundamentais. Agora, nós vamos mergulhar no Código Civil, parte geral, Lei 10.406 de 2002. E como é estruturado a parte geral? Eu fiz aqui uma estrutura, quis fazer um esqueletinho para você. Como é a parte geral do Código Civil? Pessoa natural, artigos 1º a 39. Pessoa jurídica, artigo 40 ao 69. Olha que interessante. O Código se preocupou até o artigo 69, isso tem uma lógica, com os grandes sujeitos de direito, os grandes titulares de direito, que são as pessoas naturais e as pessoas jurídicas. Depois, na parte geral, artigo 70 a 78, nós temos o domicílio. Ele fala dos bens, na parte geral, do 79 ao 103. Fatos e negócios jurídicos, 104 a 188. Depois, do 189 ao 211, prescrição e decadência. E no último assunto da parte geral do Código Civil, prova, artigos 212 a 232. A parte geral do Código Civil tem disposições sobre prova. Então, esse é um esqueletinho da parte geral do Código Civil. Nós vamos, se Deus quiser, passar por todos esses tópicos. Todos esses tópicos. Seu caderno, suas anotações, eles ficaram muito bons, muito bons. Não tenho dúvida, pelo menos eu assim espero, desejo, que você saia do nosso curso, das nossas aulas, num outro patamar no conhecimento do direito civil. Então, pessoa natural. Artigo 1º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem jurídica. Animal é sujeito de direitos? Resposta: não. Não negando a importância dos animaizinhos, dos pets na nossa vida, hoje, quando você confronta o artigo 1º, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Toda pessoa humana. Então, de vez em quando você lê que o macaco que entrou com mandado de segurança. Leram essa pataquada? O macaco entrou com mandado de segurança. Pede para o dono da arte explicar isso à luz do artigo 1º. Fala, meu amigo, me explica. O que você fez? Ou os gatinhos que entraram com uma ação possessória. Sabe o que é isso? O papel aceita tudo. Eu chamo esses negócios de aventuras jurídicas. Como é que você explica? Eles são, veja, não ser titular de direitos não significa que eles não mereçam a proteção jurídica. Agora, veja, a proteção dos animais, lá no zoológico, você tem os legitimados a isso. Pessoas jurídicas, pessoas naturais, uma ação popular, você pode ter, dependendo do caso. Agora, enquanto não fizer uma alteração legislativa, não. Então, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem jurídica. Pessoa natural e, mais para frente no código, a pessoa jurídica. E quando que nós temos o start? Quando que começa, quando tem início, essa aptidão para ser titular de direitos e de obrigações? Esse start, esse início, é a personalidade civil. E o artigo 2º diz para nós, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, vírgula. Mas a lei, é um ponto e vírgula, na verdade, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Daqui a pouco a gente volta nisso, porque a grande celeuma
hoje no direito civil está aqui, nessa parte final do artigo 2º, e eu vou te explicar por quê. Então, o que é essa personalidade? Veja, o artigo 2º exige viabilidade jurídica para ter personalidade? Não. Ah, vai nascer, vai viver poucos dias. Tem personalidades? Tem. Respirou, foi separado do ventre materno, nasceu, teve personalidade. Ou também até a forma, precisa ter uma forma humana pré-definida, clássica. Não, nasceu, respirou, teve personalidade, contraiu direitos, tá certo? Então, o que é essa personalidade jurídica definida por artigo 2º? É a aptidão genérica para titularizar direitos e contrair obrigações. Ou, em outras palavras, é o atributo para ser sujeito de direitos. Quem fala isso é o Stolz e o Pamplona, que também são referências no direito civil. Nascimento com vida, ressalvados os direitos do nascituro. Material genético congelado, embrião genético congelado, não tem personalidade. Não é nascituro. Quem é o nascituro? É o ser concebido no organismo feminino, tá certo? Com a concepção do material genético masculino, feminino, este é o nascituro. É o produto da concepção no ventre materno, né? Aquele que está lá congelado, o embrião congelado, ele não é nascituro. Logo, ele não tem personalidade civil, né? Porque até um contrassenso. Você pensar daqui a pouco, né, não pode nem descartar, porque tem direito à vida, né, do embrião lá. Uma vez adquirida a personalidade desse nascimento com vida, o sujeito passa a ser titular de posições jurídicas, praticando atos e negócios jurídicos. Veja, se for menor de idade, representado ou assistido, tá certo? Mas ele passa a poder usufruir de posições jurídicas. Aí, a partir desse artigo 2º, a coisa começa a ficar boa. Porque surgem 3 grandes teorias. Porque você concorda comigo? Abra, seu código deve estar aberto. Se a redação fosse a seguinte, olha, vamos raciocinar. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, ponto. Começa do nascimento com vida, ponto. Se a redação do artigo 2º fosse essa, teoria natalista, clássica. Teoria natalista clássica. Mas o bicho pega, porque você tem a redação do artigo 2º não para aí. Então você tem 3 grandes teorias que explicam o início da personalidade, notadamente no que toca ao nascituro. De baixo para cima. Terceira teoria, chamada teoria da personalidade condicional. O nascituro é uma pessoa sob condição suspensiva. Precisa de um evento futuro e incerto, que é o nascimento com vida, para que aí sim ele passe a ter direitos. A segunda teoria, que tem a grande professora Maria Helena Diniz como uma das pensadoras, chamada teoria mista. A professora Maria Helena Diniz, ela faz uma divisão. Ela fala em personalidade jurídica material e personalidade jurídica formal. Fala, olha, personalidade jurídica material depende do nascimento com vida. A personalidade jurídica formal, a pessoa tem desde a concepção, que é a proteção de alguns direitos ao nascituro, como a vida, direitos como a vida. E a primeira teoria, que é a teoria que o STJ tem se inclinado, é a chamada teoria concepcionista, que diz que o nascituro é sujeito de direitos, de alguns direitos, pois a personalidade se iniciaria da concepção. A teoria concepcionista, ela é ampliativa. Ela amplia
a tutela de direitos da personalidade ou do início da personalidade lá para o nascituro, que é o produto da gestação no ventre materno. Se você for analisar o artigo 2º a ferro e fogo, e eu não deixo de, embora seja teoria aplicada, ela me parece que o STJ vai além do artigo 2º. Ou você tem um problema de redação no artigo 2º, que precisaria ser alterado, ou o STJ ele supre essa timidez legislativa. De toda forma, STJ, teoria concepcionista. O nascituro é titular de alguns direitos. 2 grandes julgados do STJ que adotam a teoria concepcionista. Agravo em recurso especial 150.297, recurso especial 1.415.727. Nascituro é titular de alguns direitos. Os 2 casos, um deles é o caso da ofensa à personalidade do nascituro. Tem um caso que chegou no STJ, é o caso do comediante. O comediante ele fez uma piada ofensiva à honra de uma mulher grávida. Não dá nem para repetir o que ele falou. Numa tacada só, ele ofendeu a honra da mulher e a mulher estava grávida e ofendeu a honra do nascituro. Sabe o que o STJ falou? O nascituro tem a personalidade jurídica protegida. Então, haveria a possibilidade de reparação do dano. E tem o 2º caso, o que é isso? Teoria concepcionista. E tem o 2º caso, que é o caso do seguro DPVAT. A indenização também abarcou o nascituro, teoria concepcionista. Então, veja, só no artigo 2º já dessa discussão toda. E aí, meus amigos, essa é a polêmica do momento. Não sei se vocês já leram sobre isso, que é o seguinte. Em alguns casos de abortamento legal ou aborto legal, porque veja, existe o aborto legal, que é lá no 128 do Código Penal, naquelas hipóteses. Em alguns casos, alguns juízes, eles estão nomeando curador especial para a tutela do nascituro. Porque para você entrar com um alvará judicial para realizar o aborto, a mulher, naqueles casos que são trazidos lá no Código Penal, você precisa de um alvará judicial em alguns casos. Uma autorização judicial. E alguns juízes, eles estão nomeando, dentro dessas ações, curadores especiais para a proteção dos interesses do nascituro. O que acontece? Faz 2 dias, um aluno me mandou uma mensagem. O aluno ele está no exame oral da Defensoria Pública do Ceará. Exame oral da Defensoria Pública do Ceará. E ele me mandou uma mensagem: Luciano, os colegas falaram que está sendo perguntado sobre isso, no oral, sobre a nomeação de curador especial para o nascituro, nas ações de alvará judicial para o aborto. O que acontece? Nós vamos aprofundar aqui. Eu preciso que você tenha esse conhecimento, que é o seguinte. A curadoria especial, ela é trazida no artigo 72 do Código Civil. Artigo 72 do Código Civil. Quem exerce a curadoria especial? A Defensoria Pública. Em casos que se chamam casos de vulnerabilidade processual, para garantir o contraditório, para garantir a ampla defesa. Então você tem a curadoria especial. E qual que é a discussão? Se, a despeito da redação do artigo 72, se o nascituro deve ou não ser defendido pela Defensoria Pública nessas ações em que se pede o aborto legal.
nesses alvarás judiciais. Esse negócio vai dar pano para manga. Porque é o seguinte, vamos aos fundamentos jurídicos. Primeira coisa que você tem que fazer aqui, você tem que se despir de qualquer discussão política. Porque é um assunto que a pitada política não cai bem aqui. A nossa análise é jurídica. Mesmo esse artigo, que é muito bom, esse artigo, se você deve ler, são mais de 40 páginas. Esse artigo é muito bom, mas o que eu não faria? Eu recortaria as críticas políticas. Quando você começa a ler, o autor começa a falar mal de deputado, você vê que ele começa a vestir uma carapuça, sabe? E eu acho que isso dá até uma preguiça de ler em alguns momentos, mas o artigo é bom, com todas as venas, tirando esses recortes políticos. O que acontece? O 72 prevê a curadoria especial do nascituro? Resposta: não. Não prevê. O STJ, ele vem adotando a teoria concepcionista? Vem adotando. O nascituro é titular de direitos? Não, só para voltar, ó, aqui os direitos. Ele é protegido no 542 do Código Civil. Quando você fala de alimentos gravídicos, você fala da proteção do nascituro. Quando você restringe, quando você tipifica o aborto, tipificação penal do aborto, sabe o que é isso aqui? Proteção do nascituro. Então, a despeito da redação do artigo 72, há uma lógica, na minha humilde opinião, em você nomear curador especial para o nascituro. Sabe qual que é o problema? O que me preocupa é porque você... se a gente está falando de teoria concepcionista, parece claro. O que me preocupa é o confronto, quando você confronta esse interesse em relação a uma mulher, por exemplo, vítima de estupro, que quer o alvará judicial para abortar. E aí? Que não é só você nomear o curador especial, é você levar em conta os argumentos dele. Pode chegar o momento de uma decisão de um juiz que afastando a hipótese do aborto legal. Porque o que você tem? O interesse da mulher, vítima de estupro, por exemplo, em relação aos interesses do nascituro. É uma discussão extremamente polêmica, extremamente delicada, Quando você pega o artigo, ele fala de tratados internacionais de proteção ao nascituro. O artigo, juridicamente falando, ele é um artigo muito bom. Ele te traz fundamentos. Pelo nome, pelo título, qual é a posição dele? Pela nomeação de um curador ao nascituro. A insustentável pretensão de negar curador ao nascituro. Juridicamente, tem como você defender isso? Tem como. Agora, o que preocupa, e a mim me preocupa, é se isso virar festa do caqui, Ju fala festa do caqui, e a juizada começar a indeferir o aborto legal. Você tem que subir para ir para o Supremo, para o STJ, porque o aborto legal, não sei se você se lembra, estupro, anencefalia, são situações gravíssimas. Risco à gestação da mulher, risco à vida da mulher. Então, porque não é só curador especial nascituro, é você confrontar os interesses e no final da sentença, um se sobrepõe ao outro. Tá certo? Então, isso aqui tá caindo em prova, tá sendo cobrado. Eu quero que você leia. Juridicamente é um belíssimo artigo. Esse artigo tem 2 dias. Franklin Rogers já escreveu um outro artigo também. Essa é a grande questão. Pela teoria concepcionista, sim, é viável. É viável. Agora, o que virá para frente, vamos aguardar. Porque é uma discussão que ela transborda a abordagem jurídica. Você está me entendendo? Ela vai para um viés político ideológico. Aí fica ruim. Porque aí
Enquanto é argumento jurídico, a gente conversa sobre isso. Agora, quando vira viés político ideológico, aí muita gente esquece dos argumentos jurídicos e vira uma loucura. Tá certo? Posto isso, não deixe de ler. São 40 páginas para você formar a sua opinião, porque isso aqui vai cair em prova. Tem projeto de lei querendo disciplinar isso, tem projeto de lei querendo vedar isso, tá certo? Agora é o assunto que está na grande pauta do dia em relação ao nascituro. Questão de concurso que eu sei que você gosta. Falando sobre personalidade jurídica. Vamos lá? CESP e SEBRASP. Com o que diz? Com a maioridade civil, adquire-se a personalidade jurídica ou a capacidade de direito, que consiste na aptidão para ser sujeito de direito na ordem civil. Certo ou errado? Porque ao lado da capacidade de direito, você tem a capacidade de fato ou de exercício, né? É com a maioridade civil que adquire-se a personalidade jurídica? Certo ou errado? É isso que diz o artigo 2º? Resposta: não. Está errado. A personalidade, não, para você não confundir, a personalidade jurídica inicia-se do nascimento jurídico, do nascimento com vida. Esse start você chama de capacidade de direito, como eu te disse. A capacidade de fato ou de exercício é aquela que o sujeito sozinho praticar atos da vida civil. Essa se adquire com a maioridade. A maioridade civil, que nos termos da legislação se dá com 18 anos de idade. Então, ao completar 18 anos de idade, preste atenção em mim, ao completar 18 anos de idade, o sujeito que já tem a capacidade de direito, porque ele nasceu com vida, ele passa a ter a capacidade de fato ou de exercício. Quando você soma as duas, capacidade de direito mais capacidade de fato, é aquilo que a doutrina chama de capacidade plena, que via de regra, capacidade plena, via de regra, quando o sujeito completa 18 anos de idade, ele passa a ter. Duas exceções para você botar no teu caderno. Então, você coloca assim, ó, via de regra, ao completar 18 anos de idade, a pessoa natural adquire a capacidade plena. Que se fosse uma equação matemática, capacidade plena é igual capacidade de direito mais capacidade de fato ou exercício. Perfeito. Agora, exceções. Duas exceções. A pessoa emancipada, 16 anos emancipada. Ela já adquiriu a maioridade civil? 16 anos emancipada. Adquiriu a maioridade civil? Não. Já tem capacidade plena? Já. Segunda exceção, um exemplo comum, o idoso interditado. A interdição civil, em que você nomeia um curador especial. O idoso interditado, por exemplo, Alzheimer, tem capacidade de direito? Sim. Tem maioridade civil? Sim. Tem capacidade de fato ou de exercício? Não. Tanto que você nomeia para ele um curador para praticar os atos da vida civil. Bota isso no teu caderno, isso cai em prova, a banca, ela mistura esses conceitos, tá certo? Continuando, os artigos 3º e 4º, eles trazem para nós os incapazes. Artigo 3º, os absolutamente incapazes, e artigo 4º, os relativamente incapazes. Que são aqueles que precisam ser representados ou assistidos na prática dos atos da vida civil. Eles têm a capacidade de direito?
mas não têm a capacidade de fato do exercício. Precisam ser representados ou precisam ser assistidos. E aqui, turma, é o seguinte: os artigos 3º e 4º sofreram grandes alterações promovidas pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, também conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015. Porque é o seguinte, antes você encontraria nos artigos 3º, você encontraria nos artigos 4º referência a pessoas com debilidade mental, a pessoas com discernimento reduzido, ou seja, pessoas com deficiência. E o que a Lei Brasileira de Inclusão faz? O que a Lei 13.146 de 2015 faz? Uma belíssima lei. Ela rompe com essa ideia, aquilo que alguns chamam de capacitismo. Ela rompe com uma visão estigmatizada, uma visão retrógrada da pessoa com deficiência. Sabe que a lei, sabe que o estatuto fala de forma clara? A pessoa com deficiência é capaz para todos os atos da vida civil. O artigo 2º, ele fala do que é o artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão. Ele traz um conceito de deficiência, impedimento de longo prazo, natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Ele diz, olha, a regra, pessoa com deficiência é capaz para os atos da vida civil. Se ele fala disso, e ele fala mais, fala, olha, a nomeação de um curador para pessoa com deficiência deve ser excepcional, deve ser motivada, motivada e restrita a atos de natureza negocial e patrimonial. Então, a nomeação de um curador, que alguns chamam de interdição, para pessoa com deficiência, excepcional, motivada e restrita a atos de natureza negocial ou patrimonial. Então, se a Lei Brasileira de Inclusão faz isso, o que ela precisou fazer? Adequar os artigos 3º e 4º do Código Civil, alterou questões sobre casamento também, incluiu a tomada de decisão apoiada no Código Civil. Então, hoje, sabe, é isso que eu estou te falando, é o que a doutrina chama de nova teoria das incapacidades. O que é a nova teoria das incapacidades? São as alterações promovidas nos artigos 3º e 4º do Código Civil, promovidas pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que, numa perspectiva emancipatória, traz que a regra é a capacidade civil da pessoa com deficiência. Ponto. Então, quem são hoje os absolutamente incapazes? Critério exclusivamente etário. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Ponto. Os absolutamente incapazes precisam ser representados na prática dos atos da vida civil, sob pena de, bota isso em vermelho que cai em prova, nulidade do negócio jurídico. Se ele praticar um menino, então, com 15 anos, comprou e vendeu uma moto. Pode, Arnaldo? Não pode. Negócio jurídico nulo. Artigo 1661 do Código Civil. Inclusive, o juiz pode conhecer de ofício da nulidade. Tá certo? Então, esses são os absolutamente incapazes. Lembre-se, tem capacidade de direito? Tem. Nascimento com vida, artigo 2º. Tem a capacidade de fato de exercício? Não. Ele precisa ser representado na prática dos atos da vida civil. 1661, nulidade. Se ele praticar o negócio sozinho, o juiz pode conhecer de ofício. Aí, até aqui, tudo bem. Muito cuidado naquilo que a doutrina chama de ato-fato jurídico. E eu vou te dar um exemplo. Vou aqui, a relatora, que é a única que eu vejo a imagem aqui, é a Damares. Coitada, tá enrolada, né?
quer sair mais cedo da aula, não pode. A Damares, quando tinha 12 anos de idade, ela ia na escola. E ela comprava fiado na cantina. Comprava salgadinho, refrigerante, pastel. Veja, o que é isso? Uma compra e venda. Isso é uma compra e venda. E todo final de mês, começo de mês, a Damares ou alguém por ela pagava a cantina da escola. Veja, se você fosse analisar tecnicamente, essa compra e venda seria um negócio nulo. Por quê? Porque a Damares, com 12 anos de idade, realizava a compra e venda sem o genitor, sem a genitora, sem o curador, o tutor dela. Mas sabe o que a doutrina faz? Essas condutas são chamadas como ato fato jurídico. São condutas socialmente aceitas que devem ser reputadas como válidas no nosso ordenamento jurídico. O menor que compra lanche na escola. Quando você com 10 anos vai na padaria e compra fiado para o teu pai e para tua mãe. É uma conduta socialmente aceita? Sim. E sabe o que a doutrina diz? Essa compra e venda é válida. Porque às vezes perguntam, ato fato jurídico, ato fato jurídico. Tem gente que até treme. O que é ato fato jurídico? É isso. São condutas socialmente aceitas que, a despeito de terem uma mácula, uma nulidade, são reputadas como válida. Porque são condutas comuns. São condutas do nosso dia a dia. Comprar lanche na escola e pagar. Veja, se a Damares não pagasse, o tio da cantina poderia cobrar. Poderia cobrar? Claro que poderia. É um contrato válido, porque é uma conduta socialmente aceita. Tá certo? Então, esse é o famoso ato-fato jurídico que cai como uma luva nas condutas praticadas por absolutamente incapaz, sem a representação. Tá certo? Aí nós temos o artigo 4º. O artigo 4º também sofreu mutação pela Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência. Já o artigo 4º, ele traz para nós os relativamente incapazes. São relativamente incapazes a certos atos ou a maneira de os exercer. 1. Maiores de 16, menores de 18 anos. 2. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Então, é comum, às vezes, ação de interdição, em que os familiares eles levam um laudo médico na defensoria pública, eu já peguei muito isso, e o laudo médico fala, o seu João, ele é incapaz para os atos da vida civil por conta do alcoolismo, por conta do uso imoderado de drogas. Aqui, ó, artigo 4º, inciso 2. Ele é um relativamente incapaz. Luciano, eu bebo uma tacinha de vinho todo dia. Tô entrando aí? Não, você ainda não está no inciso 2. Luciano, eu bebo 2 garrafas de vinho todo dia. Você está perto, viu? Você está com o pé lá. Tá certo? Essas é uma brincadeira, mas evidentemente as hipóteses do inciso 2 são situações patológicas. Situações patológicas que impedem a pessoa perde o discernimento para a prática dos atos da vida civil. 3. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade. 4. Os pródigos. Sabe que já vi em prova? Perguntaram se a pessoa com o pé quebrado, se ele era um relativamente incapaz. Um rapaz com 20 anos com o pé quebrado. Ele não é relativamente incapaz. Porque a despeito dele ter uma deficiência momentânea ali, uma limitação, ele consegue exprimir a sua vontade. Os pródigos, a situação de gastar imoderadamente o patrimônio, levando à ruína. Também é uma situação de patologia. O inciso 3, peguei alguns casos de interdição disso, uma tristeza. Pessoas sedadas no período de pandemia.
A pessoa está sedada, ela estava entubada e os familiares precisavam receber a aposentadoria no banco. Você precisava de um processo de interdição. Concorda comigo? Qual o fundamento? Artigo 4º, inciso 3. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade. O inciso 3 também é o caso de interdição do idoso com Alzheimer. Não consegue verbalizar, socializar, raciocinar na celebração de negócios jurídicos. Então, o artigo 4º, a Lei Brasileira de Inclusão, ela alterou os incisos 2 e 3, suprimindo, retirando referências à deficiência mental, discernimento reduzido, excepcionais, sem desenvolvimento mental completo. Tudo essa tranqueiraiada foi retirada do artigo 4º. Então, essa é a nova redação do artigo 4º. Já que falamos, estamos caminhando para a última meia hora da nossa aula. Já que falamos de... Então, como é que fica a pessoa com deficiência? Perfeito. Ela é capaz para os atos da vida civil, a interdição ou nomeação de curador é excepcional, motivada, mas e quando, mesmo com a deficiência, a pessoa não consegue exprimir vontade? Aí surgem dois modelos da abordagem da pessoa com deficiência. A deficiência sem curatela, em que a pessoa sozinha pode praticar os atos da vida civil, ela tem essa capacidade de autodeterminação. Exemplo, uma pessoa cadeirante. Ela pode ser esportista, ela pode ser nadadora, pode ser política, pode ser cantora, ela pode celebrar contatos das mais variadas. Ela tem tínhamos ou temos até uma senadora da República, né? A Mara Gabrilli, ela é cadeirante, salvo engano. Ela é plenamente capaz para os atos da vida civil. Então, é uma deficiência sem curatela. Precisa nomear um curador para ela entrar com interdição? De forma alguma, porque tem a possibilidade de autodeterminação. E de forma excepcional, você tem a letra B, que é a deficiência com curatela, para aqueles que são relativamente incapazes. Agora, para você entender, fechar o raciocínio, o fundamento nesse caso não é a deficiência, mas sim artigo 4º, inciso 13. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade. Então, a causa de pedir para essa interdição ou ação de nomeação de curador não é a deficiência. É a impossibilidade de exprimir vontade. É a impossibilidade de praticar negócios jurídicos. Tá certo? Então, esses são os artigos 3º e 4º. O artigo 4º. Gente, a setinha aqui estava normal. Depois que agora foi parar lá embaixo, viu? Às vezes a pessoa tem um toque, né? Nossa, tá desalinhado. O tio fez certinho, tá? Artigo 4º, relativamente incapaz. Vamos lá? O relativamente capaz precisa ser assistido na prática dos atos da vida civil. Se ele não for assistido, o negócio jurídico, o contrato, então vamos lá, o menino de 17 anos comprou motocicleta. 17 anos comprou motocicleta, não é emancipado, evidentemente. Se ele não é assistido, o negócio jurídico será anulável. No prazo decadencial de 4 anos, anulável, prazo decadencial de 4 anos, que conta a partir de quando, Luciano? A partir do dia em que cessar a incapacidade. Do dia em que ele completar 18 anos, começa a contar o prazo de 4 anos para anulação. E veja, a anulabilidade o juiz não conhece de ofício. Bota tudo isso no seu caderno. Isso está no artigo 171, inciso 1, 178, inciso 3 e 177, todos do Código Civil. Se você até quiser, aquelas observações que eu te falei do absolutamente, você coloca de um lado, depois no caderninho, e do outro lado os do relativamente. Um é nulo, o outro é anulável. Nulidade o juiz conhece de ofício. O outro, prazo decadencial de 4 anos.
O que é nulo, ele precisa ser representado. O anulado precisa ser assistido. O que é comum a ambos? Ambos têm capacidade de direito. E poderíamos ir além. O que é outra coisa que é comum a ambos? Ambos não têm capacidade de fato. O absolutamente precisa ser representado, o relativamente precisa ser assistido. Tá certo? Eu espero que esteja ficando tudo claro na sua cabecinha. Emancipação. O artigo 5º do Código Civil fala da emancipação. Emancipação é um instituto jurídico que outorga a capacidade de fato ou de exercício àquele que ainda não completou 18 anos. Pelo amor de Deus, emancipação não concede maioridade. Se o menino de 16 anos for praticar um ato criminoso, ele pratica um ato infracional segundo o ECA. Ele ainda é menor de 18 anos. Assim como seria um contrassenso, veja, por que que não se... Parece uma bobeira, mas é assim que a gente aprende. Por que que você não emancipa quem tem 18 anos? Porque quem tem 18 anos já tem capacidade plena. Já tem capacidade de direito, mais capacidade de fato. Então, o que é a emancipação? É uma forma de cessação, faltou o cedilha ao tio, da incapacidade, que também poderia ocorrer com a maioridade civil. Concede-se ao emancipado com 16 anos ou mais a capacidade de fato ou de exercício, mas não a maioridade. Então, aquela pergunta, sabe, umas perguntinhas manjadas de prova, a turma erra. Aluno meu não erra. Menina de 16 anos emancipado. E a sessão do cinema é só para maior de 18 anos. Ele pode assistir o filme? O filme, vamos lá, faixa etária. Só pode assistir o filme maior de 18 anos. Lagoa Azul. Ele tem 16 anos emancipado. Ele pode assistir o filme? Não pode. Ele é emancipado, mas ele ainda não atingiu a maioridade civil. Essa cai em prova assim, agora pararam com ela, mas era uma pegadinha. Então, veja, ele responde segundo o ECA, tá certo? Ele não tem maioridade civil, para fins penais, para fins eleitorais, todas aquelas consequências clássicas. Espécies de emancipação. Temos 3 espécies de emancipação. Voluntária. Ocorrerá pela concessão dos pais ou por um deles na falta de outro, aquele que possuir no mínimo 16 anos de idade. Mediante escritura pública lavrada no tabelionato de notas. Se os pais estão de acordo, ambos os pais, essa emancipação precisa ser judicial? Não. Faz no cartório. Emancipação. Muitos pais emancipam, às vezes, jogador de futebol, menino com 16 anos para assinar contratos. Pode. Tranquilamente. E aí? Vai praticar sozinho atos da vida civil. Não precisará mais de assistência. Quando fala pela concessão ou de um deles na falta do outro, é caso de ausência de filiação paterna. Então a criança foi registrada só com filiação materna. Ou pai pré-morto, ou em local incerto não sabido. Porque se houver divergência, aí não dá para ser voluntária. Se o pai quer emancipar e a mãe não quer, aí tem que ser a emancipação judicial. Por meio de uma ação judicial, ouvido o Ministério Público. Tá certo? Essa emancipação voluntária, cartório, escritura pública, viu? Temos uma vinculação da forma. Não se faz por instrumento particular. Não se faz por contrato particular. Escritura pública feita no tabelionato de notas. Artigo 9º, inciso 2. Levado a registro. Então, se fizeram por um contrato, né? Tabajara, fizeram por um contrato particular de emancipação. Isso aí tem a validade de uma nota de 3. Isso é nulo. Porque tem que ser por escritura pública.
Primeira forma. Segunda forma de emancipação judicial, por sentença. Hipótese para emancipação judicial, divergência dos pais. Aí você pediu um alvará judicial de emancipação, uma ação judicial para emancipação ouvido do Ministério Público. 2. Quando o maior de 16, menor de 18 estiver sob tutela. Então, os pais são mortos, falecidos, os pais estão presos, os pais foram embora do país e foi nomeada a tutora a avó. A avó é a tutora daquele menino com 16 anos de idade. O tutor não consegue emancipar extrajudicialmente. Terá que ser... Se a avó tutora quer emancipar o tutelado, tem que ser emancipação judicial. Não pode ser a voluntária. É muita informação, turma, a aula está gravada, tá? Então depois você assiste de novo, tá? Porque eu vou falando, às vezes você pede alguma coisinha, depois você pode assistir quantas vezes você quiser, tá? Eu quero te abastecer com muita informação. Essa sentença da emancipação judicial será registrada em cartório nos termos do artigo 91 da Lei 6.015 de 73, que é a Lei de Registros Públicos. E a terceira hipótese de emancipação, aquela que decorre da lei, por força de lei. Casamento, emancipa. A idade núbio, ela é de 16 anos, né? Então, casou com 16. Emancipação civil. E olha que interessante. Já parou para pensar? Porque cai em prova. Casou com 16, divorciou com 17. Volta a ser incapaz? Não. Mantém-se a emancipação legal. Tá certo? Casamento. Exercício de emprego público efetivo. Colação de grau em curso de ensino superior. Isso aqui são aqueles primos que você não quer encontrar no final do ano, né? Todo mundo tem uns primos desses que... Uma pressão absurda, né? Estabelecimento civil ou comercial. Ou existente de uma relação de emprego, desde que em função deles o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Aí, quando fala de exercício em cargo público, você fala assim, isso aqui não tem como. Quem passa num concurso público antes dos 18? Aí eu trago para você o caso do STJ. A menina, uma moça emancipada, passou num concurso antes dos 18. Passou no concurso com 17 anos. Você queria ser primo dela? Prima dela? Não, né? De forma alguma. E o que aconteceu? Impediram, ela foi emancipada, mas impediram ela de tomar posse, porque ela não tinha 18 anos. Uma tolice, porque se ela é emancipada, ela já tem capacidade plena. O caso chegou no STJ. O STJ, esse caso é de 2015, salvo engano, autorizou a posse, acho que era um concurso, acho que era para trabalhar numa biblioteca, uma coisa assim. Autorizou a posse, recurso especial 1462659. Por quê? A despeito de não ter a maioridade civil, ela já era emancipada. Então ela já tinha capacidade plena. Autorizou-se a posse da menina prodígio, aqui do nosso recurso especial. Temos o início, o start, o marco inaugural, e temos o fim, o término da existência da pessoa natural, que ocorre com a morte. Mors omnia solvit, a morte tudo apaga. Então, o fim da personalidade jurídica da pessoa natural é com a morte. Nós temos alguns artigos centrais que, quando caem em redação legal. Você tem aqui os artigos 6º, os artigos 7º e o artigo 8º, que fala da comoriência. Então, termo da existência da pessoa natural com a morte. Essa morte, assim como o nascimento, se você depois quiser
o que é levado a registro em cartório, artigos 9º, artigos 10. Artigos 9º e 10º, o que é registrado em cartório. O nascimento é registrado em cartório e é publicizado por meio de uma certidão de nascimento. A morte também é registrada em cartório e é publicizada por meio de uma certidão de óbito. A morte, o término da existência da pessoa natural, ocasiona que ela não será mais titular de direitos e de obrigações, porque cessa a personalidade da pessoa. Esse término da existência da pessoa natural, que ocorre com a morte, ele é diagnosticado, não sei se você sabe disso, através da morte encefálica, o término da atividade cerebral. Você busca, é um critério biológico, né? Médico-biológico. Lá na lei de transplantes, lei 9434 de 97, que é a lei de transplantes, porque é a partir da morte que se autoriza o transplante, se a pessoa manifestou nesse sentido. Então, essa morte é o término da atividade cerebral. Então, a morte encefálica, o término da atividade cerebral está para a morte, assim como o respirar com vida estaria para o nascimento com vida. Tá certo? Temos duas espécies de morte. Temos a morte real e temos a morte presumida. Morte real e morte presumida. A morte presumida, artigo 7º do Código Civil. Então, artigo 6º. A existência da pessoa natural termina com a morte, presume-se esta. Quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sessão definitiva, é ausente. Saiu de casa para comprar cigarro, não voltou mais, né? Aí a sucessão definitiva, sucessão provisória, como se morto fosse. E o artigo 7º. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação da ausência. 1. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. 2. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da morte. O artigo 7º trata das hipóteses de morte presumida. Artigo 7º, morte presumida. Não há o diagnóstico da morte encefálica porque não se encontra o corpo. Tá? E essa declaração de morte presumida, parágrafo único do artigo 7º. Nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar data provável do falecimento. Casos do artigo 7º, inciso 1, desastres, queda de avião, naufrágio, tragédia de Brumadinho. Não sei se você sabe, alguns corpos ainda não foram encontrados. Aí como é que faz? Senta com procedimento de justificação de óbito. Procedimento de justificação de óbito, requerendo a decretação da morte presumida. Artigo 7º, inciso 1. Aí a sentença do juiz vai fixar, olha que interessante, a sentença do juiz fixa a data provável da morte. E essa sentença é levada a registro, expedindo-se uma certidão de óbito. Isso tem total importância para fins sucessórios, abertura de inventário. Então, procedimento de justificação de óbito para a decretação da morte presumida nos termos do artigo 7º, inciso 1. E temos o artigo 8º, que diz que se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Caiu o avião, marido e mulher. Presume que ambos faleceram no mesmo instante. Há uma presunção de comoriência. Antes, presumia que morreu mais velho antes. Agora não. Presunção de comoriência, ambos faleceram no mesmo instante. Tá? São vários artigos aqui para depois você ler.
o que é levado a registro no cartório das pessoas naturais. Artigos 9º e 10º. E por fim, questãozinha antes de terminar, questão de concurso, uma segunda. 2022, prova de procurador do estado de Rondônia. Vamos lá, hein? Todo mundo acertando. Não vão cair em pegadinhas maldosas colocadas pelo examinador na sua frente. O atributo da pessoa natural, conferido pela legislação civil, que a qualifica a firmar negócios de grandes riscos, sem auxílio ou intervenção de outra pessoa, e, consequentemente, a assumir eventuais perdas, refere-se a... Isso aqui é o quê? Aptidão, titularidade, capacidade, vontade ou maioridade. Auxilia que a pessoa pode celebrar negócios, atos da vida civil. Ou assumir eventuais perdas A, B, C ou D. Essa aptidão é a letra C, capacidade civil, que é a aptidão para contrair direitos e obrigações. Luciano, por que eu não posso falar que é a maioridade? Porque, veja, maioridade é aqueles que completam 18 anos. E maioridade não significa automaticamente capacidade civil. Lembra do interditado? O que é a maioridade? É um critério biológico daqueles que completam 18 anos. Via de regra, o maior de 18 anos tem capacidade plena. Mas nós temos exceção aqui? Temos. A interdição. Então, letra C, capacidade civil, que é aptidão para contrair direitos e obrigações, firmar negócios. Capacidade de direito, artigo 2º. Capacidade de fato ou de exercício, via de regra, quando adquire 18 anos. Aptidão, o que é a tal de aptidão? Possibilidade de fazer uma tarefa corretamente. Titularidade, é o estado da pessoa que possui um direito ou um título. E a vontade é a intenção na prática de determinados atos, determinadas condutas. Último assunto. Também é uma discussão clara, eu falei um pouco disso, agora colocar nesse material os animais e seu status jurídico. Isso virou um grande problema que está sendo enfrentado pela jurisprudência, que é o seguinte: as brigas, as discussões familiares que envolvam pets. Existem ações de guarda de pets. Existem sentenças fixando visitas, casais que terminaram e foi fixada visitas alternadas para os animaizinhos. Porque hoje em dia é cada vez mais comum na nossa sociedade casais, núcleos familiares que incorporam animais, gatinho, papagaio, cachorrinho, e não tem filho, e a vida é assim mesmo, e é assim que... Agora, onde você encaixa? Esses dias, nós tivemos uma discussão na defensoria, eu e uns colegas defensores, que era o seguinte: um casal estava brigando pela guarda do animalzinho. Guarda, visitas e a ração do animal. Primeira questão que nós enfrentamos: onde propor essa ação? É vara de família? É vara civil? Porque qual que é o status jurídico desse animalzinho, dessa relação? Nós propusemos na vara de família e o juiz aceitou. Mas veja, os animais, pela importância que eles têm na sociedade, eles estão sem... o status jurídico do animal ele está sendo revisitado. Hoje, se você analisar friamente o Código Civil, e é uma tendência que vem sendo deixada de lado, animal é coisa. Um animalzinho, ele é um semovente. Ele é um semovente.
Mas o que acontece? Você tem esse caso do STJ, além de outros, é o caso do papagaio. Isso aqui é o caso do papagaio. Garantiu-se o direito do papagaio ficar com o seu dono depois de 30 anos. O STJ, esse acórdão é do ministro Herman Benjamin, se não me engano. Isso aqui é do Herman Benjamin. Recurso especial 1797 175. Não, esse é do Og Fernandes. O Herman Benjamin é outro. Do Og Fernandes, reconheceu a dimensão ecológica da dignidade da pessoa humana e atribuiu dignidade e direitos a animais não humanos. Garantiu dignidade e direitos a animais não humanos. Então, esse recurso especial do ministro Og Fernandes, ele reconhece, inclusive, a dimensão ecológica da dignidade da pessoa humana. Então, é o caso do papagaio. Isso aqui é um rompimento com uma ideia o que eles chamam de paradigma biocêntrico. É você reconhecer que são titulares de direitos e possuem dignidade alguns animais. Animais com alguma sensibilidade, com sentidos, né? Nessa linha, para fechar, tem a rejeição a essa ideia de tratá-los como tão somente coisas, como somente semoventes. Há uma evolução nessa forma de pensar, até pela própria proteção que eles têm na lei especial, lei ambiental, a proteção que se dá ao meio ambiente na Constituição Federal, e temos o PLC 27. O PLC 27, um projeto de lei, está na Câmara dos Deputados, e ele é o objetivo de trazer um novo artigo 3º para a Lei 9.605, que é a lei ambiental. E a redação fala, se for aprovado, há um lobby muito grande, viu, para isso aqui. Para dispor o seguinte: os animais não humanos possuem natureza jurídica sui generis e são sujeitos de direitos despersonificados, dos quais devem gozar e obter tutela jurisdicional em caso de violação, vedado o seu tratamento como coisa. Nossos tribunais já vêm caminhando nesse sentido. A descoisificação dos animais. Então tem esse PL, países, constituições europeias, países da América Latina, acho que a Constituição do Equador, legislação do Equador, já caminharam nesse sentido, em tratá-los como pessoas, como sujeitos sui generis, titulares de direitos. Eu acho que isso aqui é questão de tempo, viu? Um dia você vai ler sobre isso, vai lembrar dessa aula. Isso aqui é questão de tempo. Isso aqui é questão de tempo porque é uma realidade que veio para ficar. Porque o que nós temos hoje no nosso arcabouço normativo, principalmente o Código Civil, é insuficiente para regulamentar a situação. E essa é uma tendência que passarão a ser entendidos como sujeitos de direitos, com uma natureza sui generis. E fim. Falamos nesse terceiro grande bloco que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Falamos que a personalidade começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos nascituros. A teoria concepcionista, que outorga direitos ao nascituro, aquele concebido no ventre materno, que é uma teoria que vem sendo referendada pelo STJ. Falamos dos absolutamente incapazes, que são aqueles do artigo 3º do Código Civil, que precisam ser representados na prática dos atos da vida civil, sob pena de nulidade. Das teorias das incapacidades, que alterou os artigos 3º e 4º, e o artigo 4º, que trata dos relativamente incapazes, aqueles que precisam ser assistidos na prática dos atos da vida civil, sob pena de anulação, dentre outros assuntos. Falamos de emancipação, do artigo 5º, falamos da morte e falamos do status jurídico do animal não humano. Turma, muita informação para vocês, muita coisa. Terminamos por aqui. Um prazer, ótimos estudos, ótima semana.
Ficou com alguma dúvida? Manda para nós aqui no ênfase, manda para mim lá no Instagram. E fiquem com Deus, ótimos estudos e até a próxima. Tchau, Damares, relatora. Tchau, Márcio. Um prazer falar com todos vocês. Adalto, Adriano, Aguinaldo, Alessandra, Alexander, tem um monte, Álvaro, Amanda, Ana, Andréia, Manfred. Tchau, Andréia. Tchau, gente. Ótima semana. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.